Olá, somos acadêmicas do curso de Licenciatura em Pedagogia. Eu sou Débora Cavalcante, ela é Dorivânia Araújo e ela, Leide Brandão. E hoje iremos abordar a psicanálise lacaniana dentro da educação. Quem era Jacques-Marie-Émile Lacan? Conhecido como Jacques Lacan, ele era um psicanalista francês que nasceu em Paris no dia 13 de abril de 1901. Lacan nasceu e cresceu no catolicismo, porém não seguiu a prática cristã. Estudou em escola jesuíta e era um aluno brilhante. No ano de 1919, matriculou-se na Faculdade de Medicina. Um ano depois, iniciou o curso. No ano de 1926, especializou-se em psiquiatria e, paralelamente, estudava literatura e filosofia. E assim, aproximou-se do movimento surrealista. O movimento surrealista é um movimento artístico-literário que ocorreu em Paris na década de 1920. Lacan é um autor polêmico, discutido e admirado. Para alguns teóricos, é considerado o maior psicanalista depois de Freud. A teoria lacaniana é um retrocesso da psicanálise, um desvirtuador da teoria freudiana. Lacan faleceu no ano de 1981, no dia 9 de setembro, em Paris. Em fevereiro de 1913, a psicanálise passa a atuar especificamente dentro do campo da educação. Considera que as vantagens de uma utilização da psicanálise para os fins educativos seriam óbvias, pois o educador, a partir destes conhecimentos, seria disposto para compreender as fases humanas e, assim, compreenderia melhor como ensinar a criança. Lacan retomou a obra de Freud ao lidar com conceitos como inconsciente, identificação e eu, o ego, se apoiando em outros autores e filósofos. Ele rejeitava a tendência de considerar o ego como força dominante na estrutura psíquica do sujeito. Afirmava, em vez disso, a impotência do eu frente ao inconsciente. Para ele, o sujeito era apenas um conflito eterno e a situação só é sustentável por meio de artifícios, ou seja, a alienação. Lacan, retomando a obra de Freud, ele reestruturou, por exemplo, a inconsciência. Neste exemplo, temos o esquecimento de pronomes, na qual você está aqui pensando em uma pessoa e não consegue falar o nome dela. E outra pessoa vem e cita nomes, nomes e nomes e você diz, não é este. Entretanto, sabe que no seu inconsciente tem a palavra correta e o seu consciente estará acusando as palavras erradas e você terá que procurar uma forma de relembrar alguma época, algum acontecimento até lembrar-se do nome da pessoa. Seguindo com alguns exemplos, como poderíamos repassar um assunto para o nosso aluno para que aquele conteúdo não caia no esquecimento? Por exemplo, se tratando de crianças, nós temos conhecimento que devemos repassar o conteúdo de forma separadamente. Por exemplo, poderíamos ensinar a questão do uso dos porquês, de uma forma bem prática e fazendo associações para que aquele assunto não caia no esquecimento da criança. E quando ela se deparar com aquilo, ela possa fazer associações e lembrar do que a professora ensinou. Como, por exemplo, vamos separar o uso dos porquês. São 4. Vamos trabalhar por etapas. Os porquês que são separados. Vamos ensinar para elas que os porquês que são separados servem para perguntar. O que vai diferenciar a acentuação da não acentuação? Aquele porquê que estiver no começo da pergunta, eu não irei acentuar. Se estiver no final, eu irei utilizar a acentuação. Assim, ela vai associar que eu vou perguntar como eu vou escrever. Eu sei que para perguntar, os porquês serão separados. Se for no começo, eu não coloco acento. Se for no final, eu acentuo.
a outra questão, os outros dois porquês que são juntos. Essa você pode ensinar de uma forma muito simples. Eu só vou acentuar aquele porquê que antes dele vier uma preposição, o ou um. Então, você acentua, se não, deixa sem acentuação. E assim ele irá se lembrar de que se vem uma preposição antes, eu acentuo, se não, eu não vou acentuar. E assim descomplica para que a criança tenha o entendimento, fazendo com que ela associe a questão do uso correto dos porquês. Muito obrigada.